Olá, pessoal. Vamos dar uma refletida do Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19, aonde que a nossa fé que cura. Jesus, em todas as curas que ele fazia, ele dizia: a tua fé te salvou. E se nós tiver fé, nós vamos ser salvos de nossos problemas emocionais. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra. Ele agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os leprosos, na época, eles viviam excluídos da sociedade. Eles não podiam nem participar de religiões, de igreja. Eram apresentados como os condenados, porque a lepra era muito contagiosa e ficavam isolados, não podiam permanecer, tinham que dar sinal para as pessoas quando chegavam perto, que eles eram leprosos, que ninguém podia chegar perto. Eram umas leis muito rigorosas. E Jesus o mandou, se dá para se ver, indo ao caminho do sacerdote. Aos poucos eles foram sendo curados. E ao perceberem que estavam curados, um só voltou a agradecer a Deus. E o resto foi o mundo. Ninguém glorificou. Ninguém agradeceu a Deus pela cura. Só aquele um estrangeiro. Aqui a carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele estou sofrendo até as algemas, como se sofre, como se fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que esteja em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu hoje sou salvo porque eu fui em busca da fé, mas tem muita gente querendo que eu morra. Tem mestres das leis aí, cara, que me prejudicaram e me chamam de capeta, de diabo, de espírito do mal, para não assumir sua responsabilidade. Meus parentes, que tudo estão me condenando. Cara, eles me prenderam. Eles se uniram contra a mim, porque assim que nem o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que perseguia os cristãos, depois quando ele começou a falar o verdadeiro evangelho, que ele se converteu, ele começou a falar a verdade e foi algemado, foi preso, inclusive foi morto. Mas ele não deixou de falar o evangelho àqueles escolhidos de Deus. Então sou assim eu também hoje, assim todos nós devemos ser. Se nós buscarmos cura em Cristo, meus problemas emocionais, cara, foi tudo eliminado. Alcoolismo, droga, depressão, ansiedade. Quem que pode nos curar? Jesus Cristo. E a melhor forma que eu tenho de agradecer
a Jesus Cristo é contando minhas experiências e falando o verdadeiro evangelho. Aquele que queira mudar, aquele que Jesus Cristo está tentando levantar, ouça alguma palavra e põe em prática na sua vida. Não dando atenção, tá? Tive que me afastar dos meus parentes, me afastar por quê? Porque eles optaram que se eu manter a verdade, eles não vão me aceitar. E o Satanás é vingativo. Podemos ver aquele que está fazendo campanha para a esquerda. Ele diz que Satanás é vingativo. E se eu falar a verdade, interromper ou não fazer a vontade dele, ele vai fazer de tudo para me derrubar. E para derrubar todo aquele que está em busca da nossa fé. Então, se meus parentes, meus irmãos, cunhados, tios, se afastaram e se reuniram para me derrubar por causa da minha fé em Deus, eles podem ficar lá, da maneira deles, fazendo, e quem acreditar neles, que continua com eles. Mas eu continuo fazendo a vontade de Deus. Eles podem evitar que eu vou nos parentes, eles podem evitar que eu vou nos primos, eles podem evitar que muitos me procuram, por causa que muitas pessoas gostavam de vir aqui, mas não pode por causa das ameaças das pessoas erradas. Eles podem evitar, mas a palavra de Deus, eles não podem evitar que eu falo. Assim é toda pessoa falsa, toda pessoa errada. Quantos, a partir do momento que eu comecei a buscar o Espírito de Deus, que eu comecei a buscar a honestidade, quantos me atacaram, me julgaram, falsas testemunhas? Alguém vem aqui perguntar para mim, olha, como é que nós podemos fazer, como é que está a coisa errada? Ninguém. Eles optam pela maneira de dizer assim, deixa que mente, vamos viver na mentira. E se não fizer, deixa que mente, se não aceitar, vamos viver na mentira. A programação do Satanás é optar que abandone aquele que está em Deus. Mas se eu hoje quero agradecer a Deus, se eu opto agradecer a Jesus Cristo pela cura que Ele me fez na minha vida, pela paz que Ele me dá, a serenidade que Ele me dá, a melhor coisa que eu posso fazer hoje é fazer a vontade dele. Ter humildade o suficiente para reconhecer que do meu jeito nunca deu certo. Do meu jeito nunca vai dar certo. Que para minha vida ir em frente, para ter um caminho, um destino, é da maneira de Deus. Mas para isso, eu preciso ter fé. Todos os lugares, todos os milagres que Jesus disse, que fez, ele dizia, a sua fé se curou. Então, eu fui curado a partir do momento que eu botei fé em Jesus Cristo. Eu parei de acreditar naquelas pessoas, vai em curandeiro, vai em batuqueiro, vai em saravá, vai estar na religião. Eu parei de acreditar nisso. E comecei a acreditar em Jesus. Depois de ter o Espírito Santo por 18 anos, vivendo só fazendo bem para todo mundo, era julgado e condenado, e isso me doía. O que me doía é que as pessoas estavam com mentiras, com falsidade, com ganância, com prepotência, e elas não aceitavam o Espírito da verdade que estava em mim, Jesus Cristo. Da mesma forma como os mestres das leis, os donos da verdade, os sumos sacerdotes, decidiram matar Jesus Cristo por falar a verdade. Então, se eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo, por Ele ter salvo a minha vida, por Ele ter me dado a paz, a serenidade, ter tirado todos os sentimentos ruins de mim, a melhor forma que eu tenho para fazer é falar a verdade. Ser testemunha da verdade. E fazer a vontade que Jesus Cristo, que o Espírito Santo me pede. E parar de acreditar no homem. Assim como aquele samaritano. Foi o único. Foi abandonado pelos outros. Mas ele optou em voltar. Agradecer a Deus. Se glorificar. Prostrar perante Jesus Cristo.
E Jesus Cristo disse, cadê os outros 9? Se for. Quantos aí, quando estão mal, quando estão com problema, clamam por Deus? Aí quando estão bem, vão ao mundo. Quantos querem parar de beber? Clamam por Deus. Param de beber, param de fumar. Aí quando estão tranquilos, vão ao mundo, voltam a beber de novo e morrem. Então, se eu quiser me manter assim até o final, a melhor maneira de eu ser feliz é manter minha fé em Jesus Cristo, fazer a vontade dele e optando pela verdade. Aquele que decidir mudar, buscar pela fé, cara, ele vai achar a paz, vai ter felicidade, vai ser meu amigo. Mas aquele que decidir ser dono da verdade, continuar dono da verdade, virar mestre da lei e não querer deixar Jesus Cristo no ponto, acima de tudo, então ele vai ficar me criticando, me condenando. É as coisas que nós temos que fazer. O importante para mim não é a glorificação do homem. O importante para mim hoje é a paz que Jesus Cristo vem me dando, a tranquilidade que ele vem me dando. E isso ele me dá cada vez que eu consigo transmitir uma mensagem, cada vez que eu falo uma verdade minha, cada vez que eu falo uma experiência, que tocar no coração de alguém. Se alguém quiser mudar, ouvir ou não ouvir, isso é problema de cada um. O problema é que hoje eu faço a obediência a Cristo, a Deus. E a minha recompensa vem, na paz interior. Que era tudo que eu procurava. Procurava em baladas, lugares, botecos, lugares. Procurava por tudo e não achava. Fui achar dentro de mim, botando meus podres para fora. E hoje sendo testemunha de Jesus. Encontrei a paz interior, a mesma que eu desejo a cada um de vocês. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.